Esses dias eu perguntei na minha rede social, entre dos 5 Big Fives, qual dos três você se identifica enquanto profissional, enquanto empresa? Eu coloquei lá três opções: o leão, o rinoceronte e o elefante. E a grande maioria colocou que era o rinoceronte. E eu vou contar a diferença dos três e vamos ver se vocês continuam pensando que o rinoceronte ainda é o melhor profissional. Trombeta no ar, avisando a chegada. Manada de luxo, disciplina é a pegada. Manada de luxo, força que avança na pista. No jogo a vitória se levanta. Vou começar pelo leão, que todo mundo diz que eu sou forte como um leão, o leão é maravilhoso. O leão, ele é sim muito forte, mas ele é um animal extremamente preguiçoso. Ele só caça de manhã, quando ele não consegue caçar, ele desiste, ele não é um animal insistente e ele não é assertivo. Isso é, ele vai muitas vezes no impulso, no embalo, ele não se prepara para caçar. Isso faz com que ele tenha muita negativa. E a gente, enquanto profissional, desprender essa energia nos transforma realmente numa pessoa pouco assertiva e de baixa conversão, de baixo resultado. Já o rinoceronte, eu brinco que é aquele cara que não se preocupa muito com a aparência, não se preocupa muito com nada. Ele vai na força e, se gostar de mim, gostou. Por quê? Sabe aquele negócio quando a gente é adolescente? Nossa, não vou sair porque estou com uma espinha no nariz? O rinoceronte é aquele cara com chifre no nariz. Claro, aquele chifre ele tem grande valor, até porque é um animal muito raro, mas ele é um cara que normalmente a gente sente ele pelo cheiro, ele é um cara de poucos amigos, ele briga entre ele, né? E é alguém que não está muito fácil de achar. Então eu sempre brinco que é aquele cara assim, quer comprar de mim, compra, não quer, procure outro. Não é um profissional que realmente faz de tudo para agradar. E esse tipo de profissional a gente sabe que no mercado atual, onde você tem opção, onde você tem rede social, não vai mais funcionar. E por último, eu perguntei do elefante e quase ninguém falou que queria ser um elefante. E os elefantes, escutem isso, vão dominar o mundo. Por quê? Primeiro, eles são extremamente organizados em família. A gente tem visto aí muita gente falar sobre família, sobre o como é importante você ter uma base e tudo mais. Não é. De você ter uma base, de você ter uma estrutura familiar, os elefantes são perfeitos nessa estrutura familiar. Eles andam em manadas familiares. Então, essas manadas elas são formadas por uma matriarca, que é uma fêmea com uma grande experiência, e normalmente ela chama os outros animais. Então, vai ter os filhotinhos, vão ter os adolescentes, vão ter as outras fêmeas, as mães, e essa manada ela é muito respeitada. Eles têm horário para tudo. Uma das coisas que eu fico apaixonada toda vez que eu venho para cá é que a gente tem os water holes, que são os buracos de água no meio da savana. São como oásis. E os elefantes vão para lá se banhar, brincar, jogar terrinha e fazer toda a parte deles. Mas chega um momento onde a matriarca ela faz um barulho que é para recolher todo mundo e todo mundo sair. E todo mundo respeita essa matriarca. Tem mais uma coisa dos elefantes, que os elefantes, apesar de eles também serem vegetarianos, como os rinocerontes, como os hipopótamos, eles comem tanto a grama, quanto pequenos galhos, quanto folhas de árvores. Então, em qualquer um dos ambientes da savana, aqui onde a gente tem muitas árvores, ou um pouco mais para trás, onde era muito gramado,
o elefante consegue se adaptar muito bem. E para você que é corredor, que sabe o quanto é difícil a gente caminhar longas distâncias, a patinha do elefante, ela tem o melhor tênis acoplado. Quando ela abaixa, ela faz um amortecimento. Então, eles podem caminhar longas distâncias e sempre juntos. O que eu mais ouvi nascer esse ano aqui na África, principalmente dos rangers, foi: os elefantes estão dominando a savana e estragando a savana. Por quê? Eles vêm quebrando todas as árvores. Tanto é que a gente vê um galho quebrado, a gente já sabe arte de elefante. E como existem muitos elefantes e eles estão sendo protegidos, isso é, você não pode fazer a caça, o abate desses animais, e eles são extremamente protetivos, isso é, um leão, por exemplo, só consegue caçar um elefante pequeno. E esse elefante pequeno, quando você vê a manada passando, ele está bem no meio da manada, muito protegido. Então é praticamente impossível hoje se caçar leão. E os elefantes ainda caçam, apesar de eles serem vegetarianos, eles matam os filhotes dos felinos. Então, quando eles encontram um ninho de leão, um ninho de leopardo, eles vão lá e pisoteiam os filhotes para esses filhotes não crescerem e eles continuarem dominando. Agora me diz, você continua achando que o elefante é um animal fofinho ou você vai começar a se transformar num profissional elefante no mercado?